porque ele vai voltar ao palco. Recebam com aplausos o nosso presidente da América Latina, Miguel Beas. Ok, gente. Não fazer isso, vender 20% mesmo, depois dá 3. Temos... Se nota que eu tomei 4 barrinhas aí detrás. Tenho uma energia total. Mas tenho que ser preciso porque também tomei 4 barrinhas Fiber. E tenho que ir agora. Espero que Mark McDonald no escuchó nada, no escuchó nada. No traduzca para él, no fale. Okay. Temos algunos de vocês que están comprando pacotes como locos, en convites, ingresos da Expo. Eu fiquei sorprendido, olhei meu back office e vi que ainda, neste momento temos mais de 20 ganhadores do viagem del cruzeiro. Você acha isso? Quem ganhou o cruzeiro ainda? Quem? Você ganhou? Vocês? Temos mais. Parabéns a todos vocês. Lançamos o cruzeiro, a calificação, a promoção do cruzeiro esta manhã. E temos mais de 20 ganhadores do cruzeiro. Vai ficar fantástico. 4 pessoas compartilhando a mesma cabina. Ok. Vocês fazem a combinação que gostem. Bem, gente, agora chegamos ao momento mais importante do dia de hoje. Temos um palestrante especial convidado para todos vocês. Ele é uma pessoa que eu tenho a fortuna de apresentar agora, mas não tenho que apresentar porque todos vocês conhecem. Mas seguro que ele vai falar ainda mais de sua trajetória. É uma pessoa muito conhecida no Brasil, mas eu que sou da Espanha, da Europa, na Europa eu escutei a sua história, mas eu habito em Orlando, em Orlando, Flórida. Todo mundo conhece ao palestrante convidado para o lead de hoje. Entre outras coisas porque ele é o representante máximo, o dono do time de futebol Orlando City. Mas, primeiro de apresentar-lhe a ele, quero contar uma história breve para vocês. Quando eu conheci ele por um amigo em comum, que está por acá, eu vi um momento atrás, eu encontrei ele por uma tarde. Estuvimos fazendo um plano de negócios, um business plan. Depois disso, eu estava um pouco nervoso, porque sou uma pessoa muito importante, uma pessoa que é o dono de Orlando City, uma pessoa que tem tanto sucesso no mundo inteiro, em Brasil, em todo o mundo. Mas todo mundo falava para mim, não se preocupe, é uma pessoa muito simples. Não tem que preocupar-se, é uma pessoa muito simples. Mas eu fiquei nervoso. Mas compreendi que era verdadeiramente uma pessoa muito simples. Sabe como? Quando ele regalou para mim a caneta, uma caneta especial, com a que ele fez todo o plano de negócio, toda uma tarde comigo. Você quer ver a caneta que ele regalou para mim? Não sei se temos uma câmera, professor. Esta caneta. Uma pessoa que é o dono de Orlando City, a pessoa de mais sucesso do Brasil, passou 3 horas fazendo números, explicando para mim com uma caneta assim. Depois disso eu falei, este é um cara muito especial.
Este é um cara muito especial. Ele demonstrou para mim ser um cara muito especial. Ele vai demonstrar para todos vocês que é um cara muito especial. Estamos muito honrados, muito agradecidos de ter ele hoje aqui. Com todos vocês, diretamente para a família Jonés, Flávio Augusto! Boa tarde. Boa noite, na realidade, né? Boa noite a todos. Prazer imenso estar aqui nesse lugar maravilhoso, cheio de pessoas, cheia de sonhos e de realizações. É um prazer imenso estar aqui com todos vocês. Vocês estão aí? Maravilha. Eu também estou aqui com muito prazer. Venho de uma semana super agitada, passei por 6 cidades nos últimos 8 dias e não poderia deixar de atender o convite que Miguel me fez lá em Orlando. De estar aqui participando dessa festa, de estar aqui falando com vocês, em meio a tantas notícias ruins, em meio a tantas notícias tristes, a gente aqui pode estar junto com pessoas que sonham e que planejam e trabalham duro para realizarem os seus projetos. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. Eu gostaria hoje de falar um tema com vocês aqui, que eu tenho pensado ultimamente, mas quando eu pousei aqui hoje, olhando ali pela janelinha do avião, vendo a paisagem linda do Rio de Janeiro, eu não pude deixar de me lembrar que eu morei por 30 anos nessa cidade. Tem carioca aqui? Levanta a mão assim, balança a mão quem é carioca aqui, olha, bastante. Eu morei por 30 anos aqui nessa cidade. Depois passei 7 anos em Curitiba. Tem alguém de Curitiba, hein? E já moro 10 anos fora do Brasil. Mas eu não pude deixar de ter um déjà vu ali, olhando pela janelinha do avião, as imagens dessa cidade linda. E também pude reviver algumas memórias que eu sempre faço questão de jamais esquecer. As memórias da minha cidade, as memórias de momentos difíceis, as memórias de momentos de incertezas, porque às vezes as pessoas acham que eu nunca tive meus momentos de incertezas e eu não sou diferente de ninguém, não sou diferente de vocês. Pelo contrário, tive muitos momentos de incertezas, muitos momentos de dúvidas. E eu não pude deixar de me lembrar disso, e é uma memória que eu sempre faço questão de manter viva dentro de mim, para eu sempre saber de onde eu vim, sempre saber quais são os meus valores, sempre saber onde estão as minhas raízes, de onde eu saí, o que eu precisei vencer, as pessoas que eu precisei contrariar, aquelas que duvidaram, aquelas que apostaram em mim também e acreditaram. Grande parte dessas histórias está aqui nessa cidade, na cidade do Rio de Janeiro, porque o Rio foi quando um dos momentos, se não talvez o momento mais importante da minha vida aconteceu, que é o momento da virada, é o momento do ponto de inflexão, é o momento da decisão, é o momento do salto do bungee jumping. É uma metáfora que eu costumo contar, né? O salto do bungee jumping. Por acaso alguém já saltou de bungee jumping aqui? Alguma? Tem um monte de louco aqui, né? Verdade. Alguém já andou de montanha-russa num parque de diversões aqui? Mais pessoas, percebe? Você sabe qual é a diferença principal da montanha-russa para o bungee jumping? Montanha-russa é o seguinte: você fica ali meio na dúvida se vai ou não vai. Eu curto, mas quem não curte fica ali meio duvidoso. Mas numa hora ele vai lá e entra na montanha-russa. Você entra naquela cadeirinha, quem já foi sabe, né? Tem um encaixe assim que te trava, clac, dá um clique e te trava na cadeira. E aí a montanha-russa ela começa a subir. Sabe o que acontece quando começa a subir? Grande parte das pessoas se arrependem quando começa a subir.
quem eu que gosto, eu curto montanha-russa, moro numa das cidades que tem o maior número de montanha-russas do mundo, que é Orlando. Sempre me passa um pensamento assim, né? A última vez eu fui com meu filho de 8 anos, ele queria ir, pela primeira vez ele teve tamanho para ir. E aí num dado momento, subindo, eu pensei, pô, será que eu devia estar aqui mesmo, né? E aí, por mim, pelo meu filho também. Só que depois que você subiu, sentou, travou naquela cadeira, a montanha-russa é assim, você não sai mais. Aí, meu irmão, é só você segurar, curtir ou fechar o olho. Mas você vai passar por alguns segundos de emoção naquela montanha-russa. Já o bungee jumping, ele é um pouco diferente. E quando eu saltei de bungee jumping foi em 1997, no Réveillon, de 97 para 98, depois da queima de fogos. Eu estava em Cabo Frio. Tem alguém da região dos lagos aqui? Então, eu estava lá em Cabo Frio, na tua área, lá, numa praia lá, que tinha uma plataforma de uns 50 ou 70 metros de altura, se eu não me engano. E aí, em 1998, eu tinha ali os meus 26 anos, estava com uma galera, algumas delas trabalhavam comigo, e a gente falou, pô, vamos passar um ano diferente, vamos saltar de bungee jumping. E aí o primeiro que foi, da nossa turma, todo animado, subiu, entrou na plataforma, ele foi subindo, e a gente lá embaixo, esperando ele. Aí passou 1 minuto, 2, 3, 4, nada do cara pular. Aí de repente, a gente começa a ver a plataforma descendo. Aí o cara com aquele sorrisinho amarelo, sabe? Não dá, né? Eu sou carioca e naquela época não tinha muito essa coisa de não poder fazer bullying, né? E a gente fez aquele coro, bundão, bundão. E cara, e aí eu falei, meu, tem um bundão, cara, sai daqui que eu vou subir nesse negócio, vou te mostrar como é que salta de bungee jumping, seu bundão, sai daqui. E subiram na plataforma, vocês vão ver. E todo mundo, Tinha as pessoas que trabalhavam comigo, que eram lideradas por mim, estavam lá, e eu estava fazendo aquele papel bonito, né? Líder confiante ali, né? No meio da plataforma, vento batendo, um pêndulo, né? Você começa a ir para um lado, para o outro, um instrutor atrás, vento na tua cara, o mar ali, a gritaria lá de baixo, você começa a não ouvir mais, sumiu a gritaria, só o vento na tua cara, e você começa a pensar, o que eu estou fazendo aqui? Eu comecei a pensar o seguinte, pô cara, você não precisa provar nada para ninguém. Cara, para que você vai fazer? Se essa corda arrebenta, você imagina a manchete no jornal, empresário morre saltando, uma morte besta, inclusive, né? Cara, aí eu subi, cheguei lá em cima, o instrutor te explica, olha, seguinte, Flávio, você bota ali metade do seu pé aqui na plataforma, metade para fora, e deixa o seu corpo cair, não precisa pular, sinta o seu corpo cair e aproveite. Eu, beleza, cara, ele, olha, não posso te empurrar, ele falou. O cara da plataforma de bungee jumping, ele jamais te empurra. O salto é uma decisão voluntária. E ponto. Ou uma amarelada voluntária. Não tem meio termo. E aí eu fui. Botei lá, metade do pé para dentro, metade do pé para fora, deixava cair, mas segurava. Demorou, cara. Eu acho que os caras lá embaixo estavam assim, não acredito que o Flávio vai amarelar. Eles deviam estar assim. E aí eu comecei a parar, respirar, e aí me lembrei dos caras que eu liderava, estava lá embaixo. Alguém já ouviu falar em liderança, por exemplo, aqui? Alguém já ouviu falar que se para você liderar pessoas, encorajar pessoas, falar para elas que elas são capazes, ou você é um gogozento, falastrão, ou você lidera com exemplo? Você concorda que está cheio de bocudo por aí nesse mundo? Concorda comigo? Está cheio de cara que fala, hoje, cara, vai para a internet, vai gravar vídeo, está cheio de guru, é ou não é? Mas quantos de fato têm moral para falar
aquilo que diz? Quantos de fato podem falar de uma coragem, tendo tido coragem? Quantos de fato podem falar em tomar risco, tendo de fato colocado o seu na reta, tomando risco? Quantos podem falar de crescimento, tendo experimentado o crescimento de verdade, em vez de ficar simplesmente vendendo imagem? Porque vender imagem hoje é barato. Só que você não vai ver ninguém liderando e subindo de nível e crescendo e se desenvolvendo se o cara é um falastrão. Ele consegue tapear alguém um dia, uma semana talvez, mas cada vez consegue tapear menos, porque as pessoas estão mais espertas. Então não existe espaço para falastrão, não existe espaço para o cara que só vende imagem. Hoje o mercado, em qualquer área, principalmente quem quer empreender, quem trabalha com liderança, gestão de pessoas, ou é, por exemplo, ou você está fora, não tem meio termo. Obrigado. Aí eu lembrei do Edio. Edio é um gerente que trabalhava comigo, está comigo até hoje, é um diretor super importante da minha organização. E o Edio estava lá embaixo. Eu lembrei dele. Eu lembrei o quanto ele contava comigo. Eu lembrei o quanto era importante para ele sentir segurança na minha liderança. O quanto eu fui determinante na vida dele em vários momentos. Momentos que ele estava fraquejando, que ele estava caindo, que ele estava quebrando, que eu fui lá e levantei ele. Que eu fui lá e dei a mão para ele, como deram para mim um dia. Eu lembrei do Edson e falei, eu não posso falhar com ele. Eu estava morrendo de medo, mas com ele eu não podia falhar. Aí eu pulei. E te digo uma coisa. Pulei uma vez só na minha vida. Mas eu não amarelei. E aí eu desci, óbvio, depois da adrenalina toda, eu desci lá, aquela coisa toda, todo mundo gritando e tal, Flávio e tal, o Edio foi. Você sabe o que o Edio fez? Eu tinha botado ali no peito, né? O Edio botou nas pontas dos pés e soltou de cabeça. O Edio se lançou de cabeça. Isso significa que quem acha que só ganhar dinheiro é o barato, não enxergou tudo ainda. Porque para pensar, o que me traria aqui se o barato fosse só ganhar dinheiro? O que me faria produzir os conteúdos que eu produzo se o barato é produzir dinheiro? É só ganhar dinheiro. Eu já não preciso ganhar dinheiro há muitos anos na minha vida. Desde os meus 28 anos, pelo menos, não precisava mais ganhar dinheiro. É bom ganhar dinheiro, tá? Antes de qualquer coisa, adoro ganhar dinheiro. Mas existe muito mais do que ganhar dinheiro. Se você perceber que existe uma energia, existe uma força, existe um valor na responsabilidade que a gente tem sobre quem está embaixo de nós. Quem olha para nós e admira a gente não pode errar com essas pessoas. Essas pessoas têm sonhos, têm objetivos, têm filhos, têm planos familiares, e essa pessoa conta com você. Como é que você vai falhar com essa pessoa? Você percebe que, óbvio, é legítimo ganhar grana, super legal. A gente vai falar sobre dinheiro hoje aqui. Porém, olha que motivação bacana você pode encontrar na sua responsabilidade sobre quem você lidera e sobre quem conta com você para poder realizar os seus projetos. Isso foi uma experiência do bungee jumping que eu tive, que foi um ponto, né? O bungee jumping é o momento que você salta na sua vida e cria um ponto de inflexão. Então, falando em dinheiro, já que eu toquei nesse assunto, quem já ouviu a frase, dinheiro não traz felicidade? Eu gosto muito de refletir sobre esses conceitos, porque nessa cidade, eu morei na Zona Oeste do Rio. Tem alguém da Zona Oeste aí? Levanta a mão aí, quem é da Zona Oeste do Rio. Tem alguém ali do Jabu? Tem alguém do Jabu aí? Cadê? Jabu, olha aí. Eu morava na Rua Coroados, ali no Jabu. Tem mais alguém? Cadê, cara?
Jabu já não... Ih, lá em cima, é isso aí, ó. Galera lá... Ó, vocês são da favela do Sapo ou do Jabu? Fala sério aí. É? Então o Jabu fica entre a favela do Sapo, Marco 7, Rebu. É uma zona bem difícil do Rio de Janeiro. Eu venho de uma família de classe média baixa. Estudei sempre em escolas públicas. Eu estudei na Abrão Jabu. Alguém estudou nessa escola também? Deve ter alguém aí. Sei lá. Os caras já estão melhor que eu, já nem lá estudaram. Ou seja, eu vim dessa área do Rio de Janeiro. Eu conheço os dois lados da moeda. Então eu venho de uma família de classe média baixa, muito simples, quase, não vou dizer que a gente nunca passou nenhuma dificuldade de financeira a ponto de não ter dinheiro para comer, mas era muito simples, muito restrita, muito mesmo. E conheço o outro lado da moeda, porque com 23 anos eu já comecei a ganhar uma grana muito acima da média. Aos 39 anos, completei um patrimônio de R$1 bilhão. Aos 41, saí na lista dos bilionários mais jovens do Brasil. Obrigado. Dos 10 bilionários mais jovens do Brasil. Eu fiquei até feliz, porque com 41 anos de idade eu recebi o título de jovem ainda, né? É que nesse clube de bilionário eu sou fiote, né? Eu sou jovem. Então eu conheço os dois lados da moeda. Eu posso dizer uma coisa para você, você que gosta de dar uma Mercedes para sua esposa, você que está aqui e gosta de ganhar um prêmio, eu posso dizer um negócio para você. Eu não sou mais feliz hoje do que eu era antes. Posso te garantir isso. Eu sempre fui um pobre feliz. Eu não sou mais feliz do que eu era antes. Porque o dinheiro, ele compra uma cama bonita, mas ele não compra o sono. Ele compra o melhor plano de saúde, mas ele não paga a sua saída do hospital se o médico falar para você que você tem que ficar lá. O dinheiro, ele compra um anel lindo de diamantes para você dar de presente para sua esposa, mas ele não compra o amor. Mas o dinheiro te dá uma coisa, ele te dá liberdade. Ele te dá liberdade de escolha. Ele te dá liberdade para viajar. Ele te dá liberdade, inclusive, de não trabalhar. A maior conquista material e financeira que alguém pode conseguir é o direito de trabalhar porque quer e não porque precisa. Você pode trabalhar, e eu já trabalhei muitas vezes na minha vida, para pagar as contas no final do mês. Já corri atrás das contas, já terminei mês sem dinheiro para pagar as contas, mas sempre acreditando, vai melhorar, sempre acreditando. Mas quando você conquista aquele momento, hoje eu trabalho porque eu quero, eu vou dar palestra porque eu quero, eu vou escrever livro porque eu quero, eu vou ter empresas porque eu quero, e aí eu vou fazer de coração, é outro nível. O dinheiro te dá essa liberdade, é essa liberdade que o dinheiro te dá. Porém, nós estamos num país chamado Brasil, que é o penúltimo país de uma lista de 30 países, de um ranking feito pela OCDE. É o penúltimo na lista de mobilidade social. Você sabe o que é mobilidade social? Mobilidade social é a possibilidade que você tem de se mover nos estratos sociais, das classes mais baixas, na média e na alta. Isso é mobilidade social. Inclusive, você pode cair. Se você não se comportar direito, se você não trabalhar, se você não produzir, se você é aquele tipo de cara que fica vivendo do passado. Você já deve ter ouvido que quem vive de passado é museu. Eu acredito que aqui no negócio de vocês, vocês não ganham pelo que fazem no passado. Essas pessoas que subiram aqui realizaram alguma coisa agora, ou foi 3 anos atrás? Como é que é? Passado ou agora? Então quem vive de passado é museu. Então nada mais justo do que o cara que está no topo, se ele não é um cara que realiza, que merece mais, ele vai cair. Isso se chama mobilidade social num país, numa sociedade. E o Brasil
é o 29º de uma lista de 30 países em mobilidade social. Para você ter uma ideia, a média para alguém sair das 10% mais pobres e chegar à classe média, sabe quanto tempo médio leva no Brasil? Em média, claro. Alguém quer chutar aí? Quantas gerações? Ó, 9 gerações. Isso é dado estatístico. Em média, para o cara que está na camada 10% mais pobre chegar na classe média, leva-se no Brasil 9 gerações. Não te parece muito isso? Não te parece demais isso? Significa o quê? Você nasce nesse mundo, aqui nesse país, te apresentam as regras do jogo, está aqui, você tem que ir para a escola, você tem que tirar 7 para passar de ano, você tem que fazer isso, você vai fazer uma prova, um tal do Enem, aí para você ser recebido ali, e você segue esse fluxo, você segue essa linha de montagem, e se você é parte de 10% da população mais pobre, você vai levar 9 gerações para você chegar a uma classe média. Então me parece demais isso. Então quando eu estava lá nessa minha época de definição, eu questionava muito, eu sempre fui um cara que questionei bastante. E não tinha nada que me incomodasse mais do que andar de ônibus cheio. Nada. Alguém anda de ônibus aqui? Levanta a mão, por favor. No Rio, principalmente. É uma desgraça. Eu gastava 4h30 por dia dentro de um ônibus lotado. Na época do ensino médio, era ali, pegava um 689, indo para o Meyer e levava 2h30 para chegar na escola. Depois, quando eu comecei a trabalhar, com 19 anos, eu pegava ali ou o trem na estação de Senador Camará, ou um ônibus ali no 396, no ponto final, no Jabu mesmo, para ir para o centro do Rio de Janeiro, e levava 2 horas, 2h30. Para ir voltar de casa, para chegar no trabalho às 8 horas da manhã, eu tinha que sair 10 para as 6 da manhã. E para voltar do trabalho, eu não podia sair do trabalho antes das 8h30, senão o trânsito era infernal. Aí eu chegava em casa 10h15, 10h30. 4h30 por dia. Chegava em casa 10h30, 11 horas, tinha que acordar 5 horas da manhã do outro dia, e todo dia era assim, para batalhar pelos meus sonhos, para batalhar por aquilo que eu queria. Ou seja, dentro de um ônibus, quem vem lá de baixo, quem vem lá da periferia, o cara fica em 8 pessoas por metro quadrado, amassado, humilhado. De vez em quando o ônibus dava problema mecânico, parava na Avenida Brasil. Eu lembro ali, chegava em Irajá, eu olhava para o trânsito, aquela fila de carro, e naquela fila de carro eu sabia, tinha mais 1h10, 1h15 para chegar, quebrava o ônibus, ficava ali do lado de fora, sol de 35 graus de manhã no verão, suado, esperando chegar o próximo ônibus, chegava lotado o próximo ônibus, empurra, empurra, tinha que entrar ali amassado, todo mundo amassado, homem, mulher, todo mundo ali amassado ali, pendurado no ônibus ali, para conseguir chegar lá na empresa, que às vezes a essa altura eu chegava às 9, eram 3h30 de viagem, chegava lá e encontrava o Antônio. Sabe quem era o Antônio? Antônio era meu colega, trainee comercial igual a mim. Só que o Antônio morava no Leblon. E o Antônio, 7h30 da manhã, estava sentado tomando suquinho de laranja, com a mãe, com o pai. 15 para as 8 ele saía, pegava ali o ônibus ou o carro com o pai, que ia para o centro trabalhar, chegava lá perfumadinho, pronto para trabalhar, e chegava junto comigo. Eu já estava de 2h30, 3 horas de jornada. Nesse ponto, é o ponto que eu tinha 2 alternativas. E que cada um de vocês tem 2 alternativas. A primeira alternativa era cair na armadilha do vitimismo. Cair nas garras dos aproveitadores políticos. Porque, se você for pensar, é justo isso? Não, não é justo. Mas eu vou ter que compensar a injustiça com trabalho. Vou ter que compensar a injustiça com sonho, com dedicação,
Eu vou ter que compensar a injustiça com muita garra. E eu cheguei onde cheguei. O João Antônio, eu não sei. Eu estou falando isso para você, que está aqui de todo o Brasil, do Rio de Janeiro, de qualquer cidade, que não nasceu em berço de ouro, que não tem um nome chique, que você é um da Silva igual a mim, um Zé Mané, sabe? Um vira-lata, como eu. Quero dizer para você que você não é refém das injustiças, que você compensa e tem o dever de compensar, sendo o cara mais determinado de todos, mesmo pelas circunstâncias que você vive. Eu, naquele momento, queridos, obrigado. Eu não posso deixar de lembrar de tudo isso. Eu, quando estava na janelinha do meu avião ali, pousando aqui no Rio de Janeiro, eu não tenho como não lembrar disso. Mas eu não tenho também como associar que a Genese não é feita só dos diamantes aqui. Porque todos eles aqui estiveram na posição que vocês estão hoje. E eu também estive na posição que vocês estão hoje. Eu estive na sua posição. E eu sei que não é fácil. Eu senti o perrengue de não ter grana, de ter só uma calça e 2 camisas, uma branca e uma rosa. Eu tinha que intercalar um dia uma e um dia outra. Uma gravata só, vermelha. O Antônio não, o guarda-roupa dele era chique. Eu não. Eu tinha um sapato só, que fez um furo do lado direito, e era um sapato que fazia toque, que tinha um vento por dentro, né? Assim, ó, toque, toque. Era assim, entendeu? O gerente que fazia o treinamento de vendas tinha o direito de escolher um vendedor. Geralmente tinham 4 gerentes na equipe de venda, um diretor. O cara que treinava, ele tinha o direito de escolher, os outros sorteavam. Era assim lá na empresa que eu trabalhava. E eu não fui escolhido. Ninguém dava nada por mim. Eu quero dizer para você que ninguém dá nada para você. Se ninguém dá nada por você, é você que tem que fazer a diferença, meu querido. Porque eu vou dizer mais outra coisa para você. O que eu mais ouvi foi o seguinte: Flávio, você é tão inteligente, passou nas faculdades todas aí, cara. Pô, tu virou vendedor de curso de inglês. Coitado do Flávio, né? Tinha sido expulso do Colégio Naval, depois acabou vendedor de curso de inglês. Se fosse atualmente, talvez eu ouvisse assim: pô, coitado do Flávio, agora está com marketing multinível, né? Pô, tem tanto talento ele, né? Eu não conhecia o marketing multinível. Eu caí numa empresa de curso de inglês. E eu não falava nada de inglês. Nada. Eu era vendedor. E naquela época, em 1991, quem é veaco aqui, sabe que telefone era um negócio chique e caro. Vocês lembram disso? Não é? Telefone era um negócio caro. Então uma empresa, ela não tinha uma área de telemarketing para as pessoas ir lá trabalhar. Então a equipe de vendas ia para o telefone público trabalhar. Então eu ia para telefone público. E naquela época, telefone público não é cartãozinho, não. Era ficha telefônica. Quem lembra da ficha telefônica? Você é velho. Sim. Somos velhos. Somos todos velhos. Ficha telefônica. Então assim, como eu tinha que passar o dia inteiro prospectando no telefone público, botava a ficha telefônica no bolso. Não eram poucas as vezes que eu ia sentar para conversar com o cliente, ali para apresentar o produto. E acontecia o quê com as fichas telefônicas? Caía tudo para o chão. Não é verdade? E aí a minha técnica era o seguinte: eu parava num telefone público e fazia, igual pôquer, umas 10 pilhas de ficha telefônica assim, esquecia a fila e começava. Aí o cara chegava assim atrás para falar no telefone, aí via aquela pilha ali, desistia e ia procurar um outro telefone. Agora, o meu primeiro escritório, sabe onde foi? Aeroporto Santos Dumont. Ali do lado do banheiro, tem uns telefones ali na parede, vocês já viram?
Então, aqueles telefones públicos era onde eu trabalhava, era meu escritório. Era chique, eu estava falando com um cliente, de vez em quando era assim, pindão, vou para São Paulo. Pô, chique pra caramba, você lembra disso? Olha quanta coisa alguém que sai da periferia tem que vencer para ter a tal mobilidade social. Duas coisas promovem mobilidade social. Talvez mais algumas outras, mas as que mais promovem são duas coisas. A primeira delas é a educação. Por exemplo, a minha avó, que veio me visitar, estava no hotel aqui do lado, e pertinho aqui de onde minha avó mora. Que foi? A minha avó foi me visitar aqui no hotel, antes de eu vir para cá, não é? Dei um beijinho nela. A minha avó é uma baita empreendedora. Ela sustentou 3 filhos, foi abandonada pelo marido, e sustentou 3 filhos lavando roupa. Ela morava na Baixada Fluminense, aqui no Rio. Sabe aquelas mulheres que andam com uma bacia equilibrando na cabeça, assim, na rua? Essa é a minha avó. E ela criou 3 filhos, dividindo o ovo, dividindo feijão com arroz e ovo, deixando de comer para as crianças comerem. O que ela precisava, ela estava empreendendo e construindo a família dela. Ela é semi-analfabeta, veio de Minas Gerais, mal sabia ler, mas ela foi uma baita empreendedora. Ela formou 3 filhos. Um deles, minha mãe. A minha mãe se tornou professora de rede pública. Concorda que houve aí uma grande mobilidade social? Houve, não houve? Por causa da dedicação da minha avó, minha mãe teve mobilidade social, e por causa da dedicação da minha mãe. Estudou em escola pública, ali sem dinheiro de merenda, sabe? Vendo o colega comendo misto quente e ela sem poder comer misto quente. Meu pai, filho de mãe solteira, teve 4 ou 5 maridos. O 5º marido que ela teve disse, ou ele ou eu. E como toda boa mãe, o que ela fez? Desculpa, deixa eu desfazer a frase. E o que ela fez? Você. Pegou ele, meu pai, com 11 ou 12 anos, colocou no que era chamado antigamente num colégio interno, público. Quase uma FEBEM. Lá, meu pai sofreu todo tipo de violência, bullying, violência física. Ele ficou lá até 18 anos de idade. Com 18 anos, ele serviu ao exército. E no exército era a única alternativa de vida, porque ele não tinha nem para onde ir. E aí ele seguiu a carreira de soldado, chegou a cabo, fez uma prova, foi sargento e levou a vida dele. Casou com a minha mãe muito cedo. Minha mãe tinha 17 anos quando casou. Nasci eu e 2 irmãs mais novas. Meu pai e minha mãe tiveram mobilidade social porque estudaram. Meu pai teve que estudar muito para conseguir passar para sargento, que era um cargo modesto, mas para a realidade dele era muito distante. Tinha que competir com quem era muito mais preparado e estruturado do que ele. Na próxima geração, eu cheguei. Tive todo o amor e carinho e apoio dos meus pais. Sempre tive muita sede e muita fome de ter mobilidade social. Eu queria dar um passo a mais. Sempre tive muito. Então, o que eu quis fazer? Eu quis ser oficial das Forças Armadas. Meu pai era sargento. Ou seja, sendo oficial das Forças Armadas, eu começaria acima do meu pai. E daí para frente, chegaria a almirante, por exemplo. Me dediquei muito. Aí precisei me dedicar à educação. Eu tinha que fazer um concurso. Alguém já fez concurso para colégio naval aqui? Levanta a mão aí, por favor, só para ver. Tem alguns, está vendo? É fácil ou difícil? Difícil, né? Na minha época eram 30 mil candidatos para 200 vagas. 30 mil candidatos para 200 vagas. 1.500, 1.500 ou 150? Alguém faz a conta aí para mim? Acho que 1.500. 150, né? 150 candidatos por vaga. Super concorrido.
não é? Minha mãe tinha que dar o salário dela inteirinho. Ela trabalhava para pagar meu curso para me preparar para fazer esse concurso. No final do ano, o que acontece? Não passei. Cheguei para minha mãe e falei, olha, preciso fazer esse curso mais uma vez. Minha mãe acreditou e pagou um mês inteiro de salário para eu fazer o curso de novo. Aí o que aconteceu? Não passei de novo. Na terceira vez eu falei, agora eu vou passar. Antes eu estava assim, ó, dos 30 mil, entre os 20 mil primeiros. Na segunda vez eu estava entre os 800 primeiros. Na terceira vez eu passei. Passei, fiquei 2 anos, me expulsaram. Eu não tinha jeito para aquilo. É um cara criativo, é um cara que segue muita a coisa, um cara mais... eles me fizeram um grande favor de me convidar que eu me retirasse. Um grande favor. Agora, para pensar aquele meu ano de voltar para casa, encarar o meu pai e minha mãe que tinha trabalhado 3 anos e o filho expulso voltando para casa. Para pensar. Foram anos, aquele ano foi um ano difícil da minha vida. E eu dizia para o meu pai assim, pai, eu não queria aquilo ali, aquilo não serve para mim, aquilo, eu não tenho nada a ver com aquilo, foi bom ter saído. Meu pai falava assim, pose do Sargento Batista assim, quem não quer sai, não é expulso. E ele estava certo, não estava? Ele estava certo. Eu era muito jovem, não tinha cabeça ainda para entender, para tomar aquela decisão. Mas eu lembro que eu fiz a prova da Escola Naval naquele ano, porque você tem o Colégio Naval no ensino médio, depois no ensino superior, você tem a Escola Naval, eram só 40 vagas. Eu fiz a prova da Escola Naval. Na primeira fase, eu passei na primeira fase, só que eu não falei para ninguém. Peguei o jornal, saí no jornalzinho, entreguei na mão do meu pai. Pai, olha aqui. Aí ele olhou e falou assim, o que é isso, Flávio? Não, eu passei aqui na primeira fase da Escola Naval. Aí ele olhou, mas você pode ir? Eu falei, posso, claro que eu posso, é um concurso público. E aí ele, e aí? Não, pai, eu fiz essa prova só para te dizer que eu não vou porque eu não quero e não porque eu fui expulso. Era muito importante para mim conquistar o respeito do meu pai, assim como era muito importante para mim conquistar o respeito do Édio, assim como deve ser muito importante para todos nós conquistarmos o respeito de quem a gente lidera e dos nossos líderes também. Meu pai me deu um abraço, falou, Flávio, não precisava disso. E eu recebi a palavra dele, mas eu sabia, claro que precisava. Eu precisava disso. Eu precisava dizer aquilo para ele. Eu precisava mostrar aquilo para ele. E aí o que aconteceu em seguida? Eu conheci uma menina de 15 anos de idade. Eu tinha 18 e ela tinha 15 anos de idade. O nome dela é Luciana. Me apaixonei pela Luciana. Espera aí. Meninas, essa é a hora que vocês têm que fazer assim, ó. Oh. Então, Vou repetir, vamos lá. Então, aí eu conheci a Luciana. Peraí, calma. Vocês não sabem que eu vou namorar com ela ainda, rapidinho. Eu dei uma beijoca nela, depois eu conto. Vamos lá, peraí. Conheci uma menina, tinha 15 anos, comecei a namorar com a Luciana. Você sabe o que aconteceu quando eu comecei a namorar com a Luciana? Cara, eu nunca tinha me apaixonado assim por uma pessoa, eu tinha 18 anos. Luciana foi minha primeira namorada. Mas você sabe o que eu pensei quando eu comecei a namorar com ela? Eu quero passar o resto da minha vida do lado dela. Agora, você sabe qual foi o pensamento seguinte que eu tive? Logo assim que eu concluí que eu queria passar o resto da vida com ela? Que eu precisava de dinheiro. Eu precisava de dinheiro. Eu falei, cara, foi a primeira vez na minha vida que eu pensei, cara, eu preciso de dinheiro. Até então, estava estudando, sou o cara, faço prova, sou o cara. Sabe aquele cara que acha que é o cara? Aí começa a vender, aí vê que não é o cara, né? Mas eu achava que eu era o cara. E aí, o que eu fui fazer? Comecei a vender relógio. Foi quando eu comecei a minha carreira internacional. Eu ia para o Paraguai.
para comprar muamba, né, cara? Aí eu chegava lá no Paraguai igual o Miguel Bezos, que não, que sim, achando que estava falando espanhol, né? Não, que pero, que mucho, que no, que tal, no, muito gusto, né? Falava nada de espanhol. Mas comprava lá minhas muambas para vender. E comecei a vender. Tem Paraguai aí? Cadê? Aê, Paraguai! Paraguai, grande Paraguai, foi lá. Cidade del Este. É isso aí, Cidade del Este. E aí, meu caro amigo, eu quando comecei a vender, eu vou compartilhar com vocês aqui, pô, ainda bem que o Miguel disse que eu tenho tempo à vontade. Eu quando comecei a vender, eu vou dividir com você o sentimento que eu tive. Eu lembro que eu vendia lá um relógio, eu vendia relógio da Citizen, e pô, os relógios legais, e comecei a vender, vendia para o vizinho, vendia para amigo, vendia para o sogro, vendia para todo mundo, cara. Parado do meu lado eu vendia, entendeu, cara? Não tinha esse negócio de apresentar plano na minha época não, mas eu apresentava relógio. Você entendeu? Parou do meu lado, cara, você tem relógio? Parou do meu lado, meu irmão. Respirou, eu perguntava se o cara tinha um relógio. Tinha essa. Não perdia viagem. Não perdia viagem. Aí o que acontece? Eu comecei a ter um pensamento, quando eu comecei a somar o que eu estava ganhando, eu comecei a ver que eu estava ganhando mais que meu pai e minha mãe junto. Eu comecei a me perguntar, mas por que essas pessoas trabalham 50 horas por semana para ganhar um salário mínimo? Eu não consigo entender um negócio desse, cara. Eu comecei a me perguntar. Sério? Eu comecei a questionar, mas não entendo. Mas como assim? Mas não é tão difícil. Por que as pessoas não fazem isso? Olha que interessante. Se você é o tipo do cara que acha uma coisa fantástica e você não se contenta e quer contar para uma outra pessoa, você tem perfil para ser líder. O líder é aquele cara que vê uma coisa boa e ele quer contar para outras pessoas. Ele quer transmitir aquilo, é uma coisa natural. Ele não precisa de técnica, nada disso. Claro, com técnica fica muito melhor. Muito melhor. Mas o instinto, a iniciativa de compartilhar, o desejo de transmitir, de querer ver a vida de alguém ser melhor, é o que faz você se levantar e tomar a iniciativa que às vezes 99% da humanidade não toma e fica estática reclamando da vida. O líder não, ele vai lá e quer compartilhar com as outras pessoas. Eu comecei a falar para as pessoas isso, né? E aí, moleque de 18 anos, ninguém me dava muita ideia. E engraçado, eu nunca enxerguei que eu poderia ser o maior vendedor de relógio do Brasil. Nunca tinha pensado nisso. Eu nunca pensei que eu poderia ser um maior distribuidor de uma determinada marca, porque minha cabeça não estava aí. Hoje estava a minha cabeça. Eu preciso pagar o cinema, o restaurante e uns presentinhos para a Luciana. Não, estou falando sério, estava aí na minha cabeça. Ou seja, o meu alvo era pequeno. Não que não fosse nobre eu dar um presentinho para a Luciana. Ou seja, eu nunca cogitei. Então eu meio que desprezava um pouco. Isso aqui é um bico que eu estou fazendo. Mal sabia eu que eu poderia ter sido um, sei lá, não é ter curso de inglês, mas é ter criar minha própria marca, não sei. Isso não aconteceu. E aí um dia eu estava domingo na casa da Luciana, lá com ela, como eu sempre ficava. Muitos beijos e amassos e abraços. Tá? Estava lá com a Luciana. E olhei um jornal classificado. E aí eu tive uma descoberta incrível. Que jornal classificado tinha emprego. Naquela época, vocês nem devem saber o que é isso, né? Jornal classificado. É coisa de velho também. Não é? Só que é o seguinte, tinha lá um emprego.
lá para trabalhar. E eu falei, pô, cara, eu nunca tive experiência profissional. Eu vou para a faculdade, vou fazer ciência da computação na Universidade Federal Fluminense. Em agosto, eu estava no mês de fevereiro, falei, vou ter uma experiência. Vou ter uma experiência profissional. Vou experimentar. Eu não fazia questão nenhuma de ser contratado. Cheguei lá, 8 horas da manhã, botei uma roupa social, pedi uma gravata emprestada para meu pai, saí bem cedinho para ninguém me ver, porque tinha vergonha de usar gravata, não é? E fui, peguei um ônibus, 2 horas, cheguei no centro do Rio de Janeiro, às 8 horas da manhã, fui lá no endereço, fila, quase dobrando o quarteirão. Cheguei lá 8 horas da manhã, fui atendido meio-dia. Meio-dia, participei do processo seletivo, a mulher que estava lá falou assim para mim, por que você quer ser um executivo? Eu falei, olha, sinceramente, minha faculdade começa em agosto, eu vim aqui só para ter uma experiência, então depois eu vou sair e vou para a minha faculdade. A louca me selecionou. Não sei por quê. Acho que ela confundiu, eu falei essa besteira, o cara do lado falou uma coisa legal, ela esqueceu e me selecionou. E aí eu fui para o processo seletivo. Cheguei no processo seletivo, a louca estava lá. Qual era o processo lá? A apresentação do plano, sabe o plano? Era feita nesse processo seletivo. E a apresentação do plano incluía o produto, incluía o processo de ascensão, que você podia bater as metas e chegar em vários cargos. E eu me apaixonei por aquele negócio. Eu falei, cara, só depende de mim. Sabe isso aqui, ó? Só depende de mim. Você imagina esse negócio? Cara, eu estudei, ralei, virei noite, cara. Isso aqui eu vou ralar pra caramba, só depende de mim. Ó, o só depende de mim é uma descoberta que quem tem, ele muda a história dele, porque só depende de mim. É uma coisa meio clichê na área de vendas, mas é a maior verdade que existe. Eles mostravam lá a estatística de conversão, o que eu tinha que fazer, como tinha que fazer, tinha um treinamento, tinha a técnica, eu falei, vou fazer e vou acontecer. E aí eu pensei, pronto, já sei, daqui a 1 ano vou casar com a Luciana. Vou casar com a Luciana. E eu casei com a Luciana 1 ano e meio depois. Em 1992, eu tinha 20 anos, Luciana tinha 17. Nossos pais tiveram que assinar para autorizar o nosso casamento. E a gente casou. E em dezembro agora do ano passado, a gente fez 26 anos de casado. Eu entrei naquela empresa, me descobri. O maior benefício que você pode ter aqui na Genese é se descobrir. Descobrir que você não precisa seguir a boiada, que você não precisa estar na linha de montagem. Descobrir que você pode fazer algo diferente, fora da CLT, essa desgraça. Descobrir que você pode fazer o seu próprio destino só dependendo de você. Essa foi a minha descoberta naquela empresa. Eu não tinha carteira assinada, não tinha salário, não tinha nada, igualzinho você. E às vezes algum parente meu falava, mas Flávio, tu não tem carteira assinada, fundo de garantia. Flávio, e a sua aposentadoria? Meu Deus, se eu pudesse entrar na máquina do tempo e voltar, ó, olha a reforma da Previdência aí, tio, olha aí, cara. E a sua aposentadoria? E se você ficar doente? Sair da manada, da linha de montagem, sair desse mundinho, sabe, que as pessoas se acostumam com ele, é como saltar de um bungee jump, meu querido. Você tem que ter coragem para sair. Você tem que ter coragem para saltar, para desfrutar da queda. E saber que lá embaixo ninguém vai te chamar de bundão, que você não é bundão. Você teve coragem. E aí, depois que dá certo, todo mundo vai te dar tapinha nas costas. Eu sabia que isso ia dar certo. E aí, quando ele vê lá a tua foto lá naquele cruzeiro, ele pensa, tá traficando. Se for mulher, já sabe o que pensa, né? Pois é. Assim é a humanidade, meu querido.
Assim é a humanidade. Desde 1991, você nem tinha nascido, eu estava ouvindo essas coisas todas que você ouve hoje. Depois que eu saí na lista dos 10 bilionários mais jovens, agora o Flávio é mito, e mito é ótimo. É isso. Então eu queria aqui finalizar dizendo o seguinte. Queria dizer o seguinte para você. Em primeiro lugar, algumas coisas que eu quero falar. É muito legal você poder dividir a sua vida com alguém. Eu vi aqui vários casais subindo aqui, recebendo prêmio. Eu fiquei muito feliz com o que eu vi. Parabéns a todos os casais que dividem esse objetivo. Segunda coisa, eu fiquei muito feliz em ver um grupo tão entusiasmado, tão feliz, tão contra a maré aqui como esse. Estou aqui desde 9 horas da manhã. Ninguém vai cobrar hora extra depois, né, cara? Olha que espetáculo, né, cara? Vocês vivem em outro planeta, um planeta muito mais feliz. Agora, um planeta que tem riscos, mas é aí que tem a graça. É aí que está a graça, meu querido. Aí que está a graça. Você não vê esse mundo a passeio. Não vê esse mundo a passeio. Ó, eu vi uma definição de um cara, eu não me lembro o nome dele, ele dizia que a vida de um homem, aí você pode parafrasear para a mulher também, para um homem ou para uma mulher, se resume em 3 coisas. Em ter uma guerra para lutar, uma aventura para viver e uma donzela para resgatar, ou um donzelo, fazendo aí a paródia. Guerra para lutar, aventura para viver e uma donzela para resgatar. E, lamentavelmente, grande parte da humanidade passa a vida carimbando papel, sem uma guerra para lutar, sem uma aventura. E, às vezes, de saco cheio do donzelo que está do lado dele. Queridos, a vida do empreendedor não é fácil. A vida do empreendedor não é fácil. 80% das empresas quebram nos primeiros 5 anos. Porém, 70% dos empregos formais no Brasil são criados pelos empreendedores. Isso não inclui o marketing multinível, porque o mercado não percebeu ainda a existência disso. Isso não é contabilizado. Ainda bem, a gente não tem emprego, vocês não têm emprego, vocês têm um projeto, vocês têm um sonho, vocês têm um objetivo. E vocês, olha só, precisam de algumas coisas só. Eu fico à vontade para dizer, eu não faço parte da Genese, ninguém me pediu para falar nada aqui, tá? Se bem que o Marcos disse que me patrocinou, né? Não é? Depois eu quero saber aí como é que faz, entendeu, Marcos? Mas eu vou dizer um negócio para você. Você tem que estar numa empresa séria, que cumpre palavra. Eu creio que, presumo, vocês estão aqui, não por acaso. A Genese é uma empresa séria que cumpre palavra. O resto, meu querido, é com você. O resto é com você. É só isso que você precisa. É só isso que você precisa. E outra coisa aqui para finalizar que eu quero dizer para vocês. O Flávio ficou bilionário. Comprou clube de futebol, investiu 200 milhões de reais no clube de futebol, que já vale mais de 2 bi, esse clube, não é? O Flávio ficou bilionário. Mas alguns podem falar, pô, Flávio, mas você é fora da curva. Você é um ponto fora da curva. E eu não vou discordar, que nem todo mundo vai ser bilionário. Mas uma coisa eu tenho certeza que é o que me motiva a produzir conteúdo no Geração de Valor. Todos podem melhorar de vida, todos, sem exceção. Num nível ou no outro, todos podem melhorar de vida. E aí eu vou te dizer que na minha organização eu tenho vários franqueados que ficaram milionários. Assim como eu sei que aqui tem vários que ficaram milionários. Assim como eu sei que aí vários vão ficar milionários também. E eu, do meu lado aqui, vou ficar torcendo por vocês, com a minha memória marcada desse carinho que eu recebi aqui de todos vocês nessa noite. Não é? E eu vou lembrar que encontrar com gente maluca é outro papo, né? Então eu sempre falo que se não tem ninguém te chamando de louco, você está errando alguma coisa. Então eu costumo estar sempre sendo chamado de louco, né? Então, queria pedir a você que na segunda-feira você procurasse nos noticiários ou nas minhas redes sociais. Aliás, quem segue o GV aqui, levanta a mão. Olha aí. Então, aguarde aí no Geração de Valor, nas minhas redes sociais. Tem um grande anúncio que eu vou dar sobre a minha empresa
numa grande operação, mais uma vez, na ordem do bilhão, que eu vou dar na segunda-feira. Eu não posso falar agora porque é confidencial, mas na segunda-feira a gente vai anunciar para toda a imprensa e nas minhas redes sociais também. Eu estou tendo o prazer de estar com vocês aqui. Gostaria de ficar mais tempo, não é? Gostaria de falar. Eu fico então. Então vamos embora. Então eu vou ficar mais. Então tá bom. Eu vou falar mais uma coisa então. Vamos lá, senta aí, senta aí. Você vai ter que me expulsar daqui do palco, tá? Vamos lá. Eu quero falar o seguinte. Luciana, quer falar mais da Luciana? Luciana é maravilhosa, eu estou apaixonado até hoje pela Luciana. A Luciana é uma pessoa fundamental na minha vida, fundamental, uma pessoa que sempre me deu muito equilíbrio nas horas. Eu sou um cara muito para frente, a Luciana sempre pé no chão, mas sempre muito corajosa junto comigo. Então, isso está incluído naquela parte, né? Construir alguma coisa junto com alguém é fundamental. Mas se você quiser alguns detalhes mais sobre essa história, aí fora tem um livro, Ponto de Inflexão. Olha o jabá. Daqui, dá o livro aqui. Vou fazer o jabá aqui. Vocês sabem que 100% desses direitos autorais são doados a projetos sociais. Esse livro fala de 10 pontos de inflexão, que são 10 saltos de bungee jumping que eu fiz na minha vida. Desde essa época aqui do Colégio Naval até os últimos momentos lá da empresa. Lá da empresa, pode pegar aqui de volta, por favor. Vai. Grande garoto. Então, eu encorajo você que não gosta de ler. Eu duvido que você não lê em 2 dias, porque todo mundo está me falando que para, senta e lê, não é? E ali eu compartilho esses momentos de dificuldade de tomada de decisão, de salto do bungee jump, o que passava na minha cabeça, o que passava, as aflições que eu tive, que é o momento que todos vocês têm. Tem momentos na nossa vida que a gente tem que tomar decisão, é o momento que a gente tem que saltar, é o momento de um ponto de inflexão. Eu compartilhei isso nesse livro com vocês. E no mais, pessoal, eu quero dizer a vocês que fiquem firmes no sonho de vocês, fiquem firmes mesmo. A Genese, pelo que eu falei para vocês, é uma empresa séria, que cumpre a palavra com vocês. É um terreno fértil para você plantar. Então planta nesse terreno, vem para cá, vem escrever a tua história. Eu espero ser convidado mais uma vez para participar em algum evento de vocês. Eu vou voltar em breve, tá bom? Grande abraço para você. Bye, bye. Muito obrigado. Um abraço. Esse foi Flávio Augusto da Silva.